Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna de Censo, um espaço de análise da conjuntura, aqui no canal da CEPUSP. No vídeo de hoje, vamos analisar algumas das intercorrências mais atuais a respeito dos reflexos do ainda sempre discutido embate desenvolvido a partir do conflito Rússia-Ucrânia. Já passaram algumas semanas, né, desde que a invasão russa se concretizou, e depois de um início de muita tensão, depois de um início de muita celeuma, né, de uma série de discussões se o conflito iria se acelerar, se o conflito iria se resolver em pouco tempo, em poucas semanas ou não, né, nós tivemos inúmeras ações, algumas delas discutidas aqui no nosso canal, e no final das contas nós percebemos que muita coisa já começou a transitar, muita coisa já começou a se transformar desde o início do processo. O primeiro ponto que eu gostaria de citar aqui diz respeito ao fato de que, após um temor inicial, levado inclusive às possibilidades de uma consequência de um conflito nuclearizado, esse tipo de situação cada vez mais ele tem se acomodado. As circunstâncias trágicas da população ucraniana afetada, elas cada vez mais caminham para uma lógica de um processo de conversação, de um processo de negociação entre as duas partes. E, além disso, salta aos olhos uma situação bastante interessante, que é a qual eu gostaria de abordar com vocês aqui. Os reflexos no campo econômico, fundamentalmente no campo das transações econômicas, das transações monetárias, que acabou explodindo após as ações tomadas pelos Estados Unidos da América, pelo Reino Unido e pela União Europeia, dentro da lógica das sanções previstas e determinadas a respeito do conflito, contrárias à Rússia, aquelas que orbitam no campo das trocas monetárias, vamos dizer assim, né, da lógica da circulação monetária. O que isso gera de impacto? O que isso trouxe, né, e pode vir a trazer numa nova configuração dentro daquilo que a gente analisa aí, que nós temos lido, que nós temos acompanhado, que diz respeito à maioria dos grandes analistas internacionais, numa possibilidade da construção de uma nova ordem mundial. Vamos por partes, vamos começar aí, certo, com uma ênfase para entender um pouquinho qual é o desenlace mais provável do que está acontecendo. Muito bem. Para início de conversa, todo mundo vai se lembrar que no meio de todas esses conflitos que aconteceram, que ocorreram, os Estados Unidos da América passaram a fazer uma pressão muito grande dentro do sistema financeiro internacional para a punição da Rússia. E essa pressão veio acompanhada do seu fiel escudeiro europeu, o Reino Unido, e também das lideranças principais da União Europeia. No final das contas, uma das ações determinadas foi exatamente o congelamento de recursos russos, de recursos de cidadãos russos, de recursos estatais russos, de recursos de empresas privadas russas no âmbito do mercado financeiro internacional. O sistema financeiro internacional, muito, vamos dizer assim, muito passível de pressões exercidas pelas grandes potências mundiais, fundamentalmente ainda pelos Estados Unidos, a maior potência mundial que nós temos, a potência hegemônica, acabou por ceder a essa lógica de congelamento dos recursos russos no cenário internacional. Qual foi a consequência imediata disso? No primeiro momento se imaginava, uma série de analistas econômicos imaginavam, que os russos iriam ficar com a sua economia totalmente estrangulada e, consequentemente, fossem obrigados a ceder às pressões do chamado bloco ocidental. Mas, a bem da verdade, o que aconteceu foi o seguinte, quer dizer, não só os russos demonstraram que já estavam antecipando esse processo, que já imaginavam que esse processo viria a ocorrer e, portanto, estavam com uma série de reservas em alto volume para tentar
passar por um processo de transição sem tantos danos como seria imaginado em anos atrás, se esse ato tivesse ocorrido anos atrás. Mas além disso, a antecipação das relações entre a Rússia e a China, a proximidade estabelecida entre os dois governos, que de alguma maneira já antecipa uma tendência de formação de um bloco de contraposição à hegemonia estadunidense, ela veio, né, se asseverar com o fato de que os russos determinaram que não vão aceitar, já isso há algumas semanas atrás, que não vão aceitar transações e compras das nações internacionais, fundamentalmente das potências ocidentais, a compra dos seus produtos em dólar. Então nós estamos diante de uma perspectiva que é uma perspectiva muito interessante de ser analisada do ponto de vista das possibilidades de transformações. Os russos têm cada vez mais firmado a defesa de uma proposta e têm tido uma acolhida muito forte na China e cada vez mais agora também na Índia, tá? Uma proposta de substituição do dólar como a moeda determinante das transações econômicas internacionais. Claro que falando assim, né, pode parecer extremamente simplista, mas não é simples algo do gênero. Né? Uma perspectiva dessa, ela envolve uma série de intercorrências que não podem ser analisadas a curto prazo. Tá? Elas precisam realmente, certo, de um tempo maior para tentar se entender toda essa complexidade. Mas de alguma maneira é perceptível que a tentativa dos Estados Unidos de estrangular a economia russa pode sim ter sido aquilo que nós chamamos popularmente de um tiro no próprio pé. Por quê? Porque com essa nova configuração de forças determinada pela aliança russo-chinesa, né, agora cada vez mais também com as possibilidades da participação da Índia, o que nós percebemos é que realmente este novo bloco de muita força econômica, mas também militar, ele tem se posicionado e de alguma maneira tentado apresentar alternativas a um modelo de ordem mundial totalmente submetido aos ditames dos Estados Unidos da América. Vamos lembrar que os Estados Unidos da América já vinham incomodados com os BRICS, né? Ou seja, com a força das chamadas potências em desenvolvimento, né? Que alguns gostam de chamar de países emergentes, fundamentalmente Brasil, Rússia, Índia e China, já vinham incomodados há muito tempo. O apoio, né, dos Estados Unidos da América ao golpe parlamentar que foi dado aqui no Brasil em 2016, ele tinha muito a ver exatamente com essa ideia de neutralizar os BRICS. Os Estados Unidos buscaram o elo mais frágil do ponto de vista da continuidade democrática, que seria exatamente aqui o Brasil, aquele onde eles poderiam exercer um papel de dominação mais eficaz, e pressionaram para a substituição do governo Dilma e pelo governo Temer, um governo muito mais submisso aos desejos dos Estados Unidos da América, o que continuou de forma bastante dramática com o governo Bolsonaro. O fato é que, ao tentar anular a democracia brasileira, os Estados Unidos estavam atuando para quê? Para poder neutralizar o B dos BRICS. Né? Mas, embora isso tenha sido bem sucedido da parte dos Estados Unidos, na realidade as outras letras aí, né, certo? Fundamentalmente Rússia, China e Índia, mostram um vigor maior e uma maior defesa, né, em relação a esse tipo de penetração da parte dos Estados Unidos da América. Nesse sentido, quando os Estados Unidos agora, certo, resolvem utilizar pela enésima vez o recurso do estrangulamento econômico em relação a um país adversário, o que acaba por acontecer é que se demonstra que uma aliança, uma união entre essas potências emergentes tem, sem dúvida alguma, a possibilidade de um papel concreto de substituição da força dos Estados Unidos em um campo que até então eles não vinham sendo, vamos dizer assim, alvo de questionamento, que é exatamente a força do dólar nas transações econômicas mundiais. A Rússia tem defendido cada vez mais que deva se estabelecer uma
espécie de cesta de moedas, tá? Ou seja, se considerar, se criar um padrão, certo? Onde moedas de vários países do mundo possam entrar. E junto a isso também a possibilidade, certo, da presença aí de outros elementos que não apenas moedas, mas, por exemplo, commodities, tá? Formando aí, certo, um esboço do que viria a ser uma moeda internacional para as transações econômicas entre os países. Isso é um fato que vai acontecer, vai se concretizar? Ainda não podemos dizer, né? Ainda estamos longe dessa possibilidade. Porém, somente o surgimento, né, somente o aparecimento desta possibilidade, sem dúvida alguma, que gera abalos muito fortes dentro das estruturas da ordem mundial vigente. Então, é um dado interessante, eu estou chamando a atenção para vocês aqui, porque a gente precisa sim ficar de olho, a gente precisa sim observar, porque, como já disse em vídeos anteriores, nós estamos num momento chave de uma possibilidade histórica, realmente, de transição de uma ordem mundial vigente para uma nova ordem mundial. A ordem mundial unipolar capitaneada pelos Estados Unidos da América desde a derrocada da antiga União Soviética, ela que já sofreu diversos abalos, ela está realmente tremendo, vamos dizer assim, ela está realmente, certo, aí, sendo sacudida por essas novas investidas e principalmente por essa postura não subserviente da Rússia, da China e agora também da Índia, que são elementos importantíssimos dentro das relações globais, dentro das relações internacionais, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista militar ou do ponto de vista da própria geopolítica. Então você fique atento a isso, vale a pena aí o recado, vamos acompanhar e sempre que possível trazer novas análises aprofundando essa temática, dentre outras da geopolítica. Para todo mundo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.